que é tão bom esses trabalhos que a Márcia tem, que o Senhor tem usado ela para discipular, né, vidas. E louvado seja Deus por mais uma oportunidade que estamos tendo de ouvir a palavra do Senhor, de aprender. Tenho aprendido muito. Confesso às irmãs que eu estou extremamente feliz. Já pude sentir a presença de Deus na oração. O meu coração está muito alegre, porque o tema que será mencionado será sobre o plano de salvação. E é um tema que demonstra muito o amor de Cristo com as nossas vidas. E eu quero falar sobre o plano de salvação, que o Senhor possa usar a minha vida para falar ao meu coração e ao coração de cada uma de vocês. Amém? Quero convidar as irmãs para lermos juntas em Romanos 6, 23. Eu separei alguns versículos que estarei mencionando, se der para as irmãs irem acompanhando na Bíblia, amém, é muito bom, né? Às vezes a gente tem um hábito na igreja só de ler no telão, no celular, e eu aprendi a gostar de abrir a Bíblia, Marcinha, minha Bíblia já está ficando até velhinha. Deixa eu ver aqui, Romanos. A salvação, irmãs, como eu havia mencionado anteriormente, é a maior prova, é uma das maiores provas de amor que podemos ter em nossas vidas. E lá no começo, né, da Bíblia, que fala quando Adão desobedeceu a Deus comendo o fruto no jardim do Éden, naquele momento foi assinado a sentença de morte. E aqui em Romanos capítulo 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, nosso Senhor. Infelizmente, ali naquele momento, quando Adão cometeu o pecado, comeu o fruto, ali faltou fé em Deus e faltou a obediência em Deus, né? E por falta desta fé no Deus, nesse Deus verdadeiro que nós servimos, se fez a separação entre Deus e o homem. E lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: mas em vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Quando há o pecado, há a separação do homem com Deus, né? Então é extremamente importante sermos obedientes, ouvir a voz de Deus, podemos seguir os mandamentos de Cristo, né? E não cometer pecado, porque isso nos afasta de Cristo Jesus. E a partir do momento que Adão pecou e a Eva também pecou, a morte veio como consequência do pecado. E lá em Romanos 5, deixa eu ver aqui, 5:12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, aleluia. Deus é tão misericordioso, aleluia, que estava disposto a salvar o homem, mesmo o homem não merecendo, mesmo a gente não merecendo. Deus sempre está disposto a nos perdoar, a nos salvar, aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, sempre que a gente erra, sempre que a gente falha, Deus está com os braços abertos, inteiramente disposto a nos perdoar. E foi aí que ele insistiu nesse plano de salvação. Ele colocou em prática o plano da salvação, porque mesmo que ele precisasse o homem a nascer novamente, a viver e morrer como homem, para que pudesse resgatar a vida. Mas o que Deus fez para colocar em prática o plano da salvação? Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é glorioso esse versículo, porque quem que dá seu único filho para morrer por um pecador, para morrer pela humanidade? Eu confesso, eu tenho um filho, eu não daria meu filho para morrer por ninguém. E Deus procedeu dessa forma. Ele deu seu único filho. Então, às vezes, tem pessoas que eu já ouvi pessoas falarem assim: eu não tenho motivo, a minha vida tá boa, nunca vivi um milagre, mas maior milagre foi na cruz. O maior milagre que temos foi na cruz, quando Jesus se entregou por amor a nós. Aleluia. Então nós temos motivo suficiente para adorar a Jesus. Nós temos motivo suficiente para querer viver a perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o maior motivo. É a morte de Jesus na cruz do Calvário. E esse o plano de salvação que Deus deu para nós. E com amor eterno permitiu que o seu único filho passasse pela agonia, pela humilhação na cruz, a fim de dar a vida eterna à humanidade. E o que precisamos nós, como homem, como mulheres, a fazer? Lá em Romanos 5,15: todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morrerem muitos, mas a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Então, a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Precisamos aceitar. O que fazer para receber, né, o dom da salvação? Aceitar a Jesus. Lá em 1 João 5, 11, 12 diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. É esta a vida que está no seu Filho. Aquele que tem filho tem vida. Aquele que não tem filho de Deus não tem a vida. É necessário aceitar a Jesus. É necessário também exercitar a fé. Porque em Efésios diz, capítulo 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, precisamos crer, precisamos ter fé em Jesus Cristo. Entregar seu filho para morrer por nós é a maior declaração de amor
que temos. É o caminho para a vida eterna, aleluia. Então é necessário crermos, é necessário aceitarmos, vivermos a perfeita, agradável vontade de Deus, viver o sobrenatural de Jesus, viver a palavra do Senhor, que possamos ter fé, que possamos ser obedientes à palavra do Senhor, para que possamos ter a vida eterna, porque eu creio na palavra, eu creio que um dia Jesus Cristo virá, voltará e vai buscar as noivas, e nós somos a noiva de Cristo, que precisamos estar vigilante para que não perdemos a nossa salvação. É muito fácil, né? Achar, é muito fácil compreender, mas poucos querem isso. Poucos querem viver a vontade de Deus, mas que possamos estar no centro da vontade de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, poder praticar as boas e novas obras do Senhor, aquilo que Ele determina para nós, aquilo que Ele deixou nas Escrituras. Amém, irmãs? Que Deus vos abençoe, e foi exatamente isso que o Senhor tem ministrado no meu coração nessa semana. Glória a Deus, né? Que o Senhor continue usando e ministrando mais ainda, em nome de Jesus.